E aí, pessoal, estamos aqui mais um dia, gravando um vídeo aqui do nosso terceiro episódio sobre o Amigo do Leite. E hoje eu tenho o prazer aqui, a honra de receber mais um amigo que eu fiz ao longo desses anos aí de trabalho com pecuária de leite. Ou seja, é possível fazer amigos tomando leite, né, Diogo? Então, hoje nós estamos aqui com o Diogo Moura, né? O Diogo é veterinário, já conheço ele há um bom tempo, desde de Viçosa, né, Diogo? Verdade. Então, eu queria até passar a palavra para você, para que você se apresente, conte um pouquinho da sua história também, né, de como que você se interessou aí pela atividade leiteira e como é que tem sido a sua carreira também ao longo desses anos aí para gente. Beleza, Daniel. Primeiramente, agradecer o convite, né? É uma honra estar participando com vocês aqui. E contar um pouco da minha história, né? Quando a gente fala de leite, muitas das vezes a gente tem o DNA do leite, né? E a gente não sabe explicar muito bem como, né? Eu vim de uma família de origem paterna rural, né? E desde os meus 2, 3 anos de idade, eu sempre tive contato com o mundo do leite, né? Meu tio, irmão do meu pai, ele toda sexta-feira ele ia lá para casa levar os queijinhos dele, né? Antigamente tinha muito isso, né? Essa informalidade. E minha mãe distribuía esses queijos. E eu, quando moleque, né? Quando menino lá, ele chegava às 6 horas da manhã, eu pulava da cama e já falava: "E aí, tio, pariu lá?" E toda semana tinha um bezerrinho novo, e perguntava, era macho ou fêmea? E essa é uma pergunta que, quando acontece um parto até hoje, a primeira pergunta que você faz é o quê? É macho ou fêmea? Né? Que interessante isso. E aí foi criando essa paixão. Na verdade, toda semana paria, mas era muito mais uma maneira dele alimentar isso em mim, né? E quando criança, né, todo mundo perguntava: "Só Diogo, o que você quer ganhar de presente?" "Carro de boi." "Ô Diogo, você ganhou um carro de boi?" Então eu só brincava com boi, né? Então, eu me lembro de uma história uma vez que meu pai foi fazer um armário, né? E aí eu fui no marceneiro, juntei um monte de toquinho e decidi montar a minha fazenda. E aí eu construí o curral, tudo bonitinho. Então você vê que às vezes a gente começa a alimentar essas coisas de pequeno, né? Eu fui crescendo, convivendo com o meio rural, mas eu era um aluno que sempre fui muito bom em matemática, física e química. Nunca fui o aluno bom da biologia. Uhum. E aí, nesse sentido, eu tenho um irmão que é engenheiro civil, né? Eu decidi fazer eletrotécnica, isso em 2000, né? E foi excelente, cara. Foi excelente o curso, para saber que não era o que eu queria, né? Então, assim que eu concluí, né, eu virei para minha mãe e para o meu pai na época e falei assim: eu não vou fazer engenharia elétrica, que era a O parte caminho que tinha natural. afinidade, né? Que seria a lógica normal das coisas, né? E nisso eu falei: eu vou fazer veterinária. Simplesmente foi isso. E aí, cara, fiz a veterinária, entrei em Viçosa, né? E desde o primeiro período eu me dediquei ao máximo ao curso, né? Comecei a fazer estágio no estábulo, né, da universidade, no gado de leite, acompanhando os experimentos que tinham na época. Em seguida, eu tive uma bolsa de iniciação científica na área de nutrição e eu virei um veterinário zootecnista, né? Porque eu era o cara que estava estudando para veterinária, mas a minha vida acontecia toda na zootecnia, porque todos os experimentos da parte de nutrição e fisiologia aconteciam na zootecnia. Fui bolsista por 2 anos, trabalhei muito com gado de corte, né? Com o professor lá, com a equipe do professor Sebastião. E em seguida eu fui participar em uma das greves, né, que a gente teve ao longo da faculdade, eu fui participar do PDPL, né? E ali eu comecei a realmente lidar com o gado de leite, né? E também ali foi aonde eu tive a oportunidade de te conhecer, né? Eu não sei se você lembra da história, mas o PDPL ele é feito de 3 fases, né? Pelo menos era na nossa época. E na segunda fase nós tínhamos que rodar com os estagiários da terceira fase. E justamente a pessoa com quem eu fui rodar
Na época, os parceiros eram Daniel e Fábio, né? E a gente fez uma visita, se não me engano, na época, num um produtor que chamava Cristiano Lana, né? Isso aí. E o que aconteceu? Nesse período seguinte, quem que Piranga. formou? Meu amigo Daniel Navarro. E quem foi substituir o Daniel Navarro? O Diogo. Então, a minha missão foi substituir esse cara, né? Nada muito fácil, Tranquilo, né? tranquilo. Mas foi aí que a gente se conheceu, né, Daniel? E a partir daí, meu pai, quando aposentou, ele virou produtor de leite, e eu e o Daniel, como ele também tem o pai produtor de leite, a gente vivia trocando figurinha. Uhum. E saímos aí desse mundo acadêmico, né, e fomos cair no mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de, assim que eu formei em 2007, trabalhei em uma grande cooperativa, né, por 2 anos. Então, foi um trabalho que iniciou na parte de captação de leite, mas durou 3 meses. Eu assumi a fazenda dessa empresa, né, e tomava conta dos tourinhos, né. A gente tinha um processo de você trazer tourinhos do Paraná, fazer uma pré-imunização e repassar isso para os produtores. Então, era uma maneira de você também incentivar o ganho genético, mas eu vi que ali eu não tinha muita oportunidade de prosperar. E aí tomei a decisão de voltar para a universidade, fiz a prova do mestrado, voltei para a universidade, fiz o mestrado na área de nutrição, né, que era o campo e a área que eu sempre trabalhei. Então voltei para a zootecnia agora, né? E 2 anos e meio depois, eu ingressei em uma multinacional e que fiquei os últimos 10 anos aí trabalhando nessa multinacional. Nessa multinacional, eu entrei na parte de captação, mas eu sempre fui um cara voltado para a parte de desenvolvimento. Então, eu estabelecia o relacionamento com o meu produtor, não de compra e venda. Eu traduzia realmente o que estava acontecendo no mercado, mas eu falava de que forma que eu posso te ajudar a se desenvolver como produtor. Uhum. Né? E a própria empresa, vendo esse lado meu mais forte, ela trouxe 2 anos depois de empresa, eu assumi a coordenação de um projeto, que é o Projeto Educampo, que muitas pessoas conhecem. Então, nesse Projeto Educampo, eu cheguei a coordenar 14 técnicos de campo, né? E atender mais de 250 fazendas, né? Então, praticamente 60% do volume dessa multinacional ficava sendo atendido por consultores do Projeto Educampo. Né? Ao longo da minha trajetória, né, nessa multinacional, eu passei em seguida por um projeto muito interessante, que era um projeto global, né, que a gente trabalhava com custo mais margem nas fazendas. Então, a empresa se tornava, de certa forma, sócia dessa fazenda e construía um plano de negócio para essa fazenda e um projeto de 5 anos. Né? E dentro desse projeto, você tinha o desafio técnico, o desafio financeiro. E a gente precisava dobrar praticamente essas fazendas num cenário de 5 anos. Também trabalhei, né? E essas fazendas eram fazendas grandes, né? Fazenda de 8 mil, de 10 mil litros de leite por dia, mas também trabalhei com produtores de 100 litros de leite. Né? Eu fui responsável pelo projeto de produção de leite orgânico, né? Então são mundos completamente diferentes, realidades completamente diferentes, mas super interessantes também, né? E por último, né, assumir a área de compras, né, de insumos para os produtores também. Então acaba que eu passei por diversas áreas, né, mas todas elas tinham uma relação com o meu propósito de vida, que era gerar valor para o produtor de alguma maneira, seja através da minha presença na compra, mais desenvolvendo, seja nos projetos de evolução, seja na parte de compras. Né? Então, minha trajetória até aqui é isso. Eu acabei recentemente saindo dessa multinacional e tenho agora novos projetos aí, focados também na parte de projetos voltados para o desenvolvimento do produtor, né, que é a minha linha de trabalho, com muito profissionalismo. A atividade hoje ela requer um profissionalismo muito elevado,
né? E outras frentes também, como produtor de leite, né? O que eu falo, a fruta não cai longe do pé, então a gente volta para a origem, né? Era até isso mesmo que eu ia conversar, que eu ia perguntar ao Diogo, porque acaba que toda essa história aí, não exatamente nesse momento, mas já tem um tempinho, né? É algo relativamente recente, mas não é de agora, você acabou participando também de um novo empreendimento, que é exatamente de botar os pés na prática ou entrar um pouco mais dentro de uma fazenda, como sócio, né? Se você puder contar um pouquinho como é que é a questão do projeto, o pessoal conhecer também da Fazenda União. Legal. Esse projeto, o Daniel, como eu disse, né, quando eu entrei nessa multinacional, eu fui para a cidade de Divinópolis, né, e ali naquela região, Divinópolis, Cláudio, Carmo do Cajuru, eu era responsável pela compra de leite. Mas como eu tinha a característica de não só comprar, mas desenvolver, né, uma das coisas que eu fiz naquele momento foi criar um relacionamento positivo com aquelas pessoas, inclusive com os filhos dos produtores, que na época a gente conversava e eu sempre incentivava eles a estudarem, né? Então, porque tinham ali uma oportunidade e 2 deles fizeram zootecnia. E nisso eu fiquei até 2013. Em 2015, a empresa deixou de coletar leite na região de Divinópolis. E quando foi em 2018 ou 2019, né, esses 2 filhos de produtor, a gente fez um dia de campo do Educampo sobre compost barn, e eu conversava esporadicamente com um deles e convidei para poder participar. E após esse dia de campo, ele fez um bate-papo comigo e falou assim, ó, eu quero montar um projeto e quero que você participe desse projeto. E aí, cara, é aquela história, né? Você sempre pensa, né? Fala assim, cara, nossa, mas como é que eu vou mexer com um projeto à distância? Leite é super complicado e tal. E aí nós envolvemos 7 pessoas, né, nesse projeto para poder fazer um negócio único, né? Porque a gente vê a dificuldade, Daniel, do produtor de menor produção de ter uma mão de obra, de ter condição de ter uma qualidade de vida melhor, né? E quando você se propõe a fazer esse tipo de projeto, ele tem um lado aí um lado humano muito legal. Por quê? Porque você centralizar, você melhora uma série de questões, uma série de a gente está falando de uma estrutura de um compost barn, né, que aí naturalmente já é melhor do que o pasto, que era o sistema que eles trabalhavam, Vocês do ponto de construíram vista de um compost resposta, né? barn lá, não é isso? Oi? Vocês construíram um compost barn do zero, ou seja... Exato. A gente escolheu uma das propriedades, e começamos uma construção do zero, né? Inclusive, trocamos o pneu com o carro andando, porque se era uma das propriedades, tirava leite lá, né? Então, você imagina o caos que não foi essa construção na propriedade. Mas, enfim, nisso a gente trouxe essas pessoas, parte dos sócios são funcionários da fazenda, mas hoje tem uma condição de ter uma qualidade de vida melhor, eles conseguem se organizar, ter suas folgas, coisa que no dia a dia, na propriedade pequena, leite é aquela história, né? Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, 2 vezes por dia, né? E não tem como parar, não. Faça chuva, faça sol, tem que estar ali, né? E o que você pode falar para a gente, mais ou menos, da fazenda em números hoje? Quantas vacas, média, como é que está rodando hoje? Tá. Eu vou te falar, cara, quando a gente começou, o projeto em si, ele teve seu início em 18 de fevereiro de 2020, né, que nós colocamos as primeiras vacas. Então, a gente começou, tinha média de 21, 22 litros, né, e a gente chegou a trabalhar aí com mais ou menos 150 vacas no leite, entendeu? Só que aí a gente trouxe todo o gado de todas as fazendas, né? E, obviamente, a gente sabia que alguns animais, ao longo da trajetória ali nesse primeiro ano, seriam descartados. A gente ia aproveitar o leite e ia descartar os animais. E assim fizemos. E aí, ao longo desse processo, né, a gente vai tendo os animais se adaptando ao sistema, os novos partos acontecendo, né? A gente chegou o ano passado a 30, 31
né, de média. Quando foi esse ano, né, que a gente completou um ciclo dentro do composto, vamos falar 12 meses, né, a gente pode falar hoje a nossa média atual, a gente está mais ou menos aí em torno de 150 animais também esse ano, mas com média de 35 litros, né? Então, a gente É ótimo, conseguiu né? atingir essa média atualmente e a gente acredita que tem potencial para ir a mais. Mas isso não é somente a parte, vamos falar assim, o fato de colocar no composto, né? A gente sabe que propriedade, ela tem uma série de processos, né? E a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar na dinâmica da vaca para ela potencializar a sua resposta. Então, às vezes a gente brinca, né, na dinâmica lá, acontecia o seguinte, às vezes a vaca acabava de deitar, você vinha com um trator para poder revirar a cama. Então, acertar esses processos de tal forma que o momento que você tem para trabalhar na área da vaca alimentar ou descansar é o momento que ela vai para a sala de ordenha. Então, nesse momento, você encaixar os processos, naturalmente ela volta para comer comidinha fresca, água fresca, pista limpa, cama revirada. Isso ajuda muito a esse animal potencializar seu resultado, entendeu? Com certeza. Cara, e até aproveitando bastante da sua experiência como produtor, como gestor de fazenda também, né, que você trabalhou no início da carreira lá, era um outro tipo de fazenda, mas trabalhando com isso, e rodou e conheceu várias fazendas durante a sua carreira aí. O que você poderia dizer assim que seriam os 3 pontos principais na sua visão de melhoria do produtor de hoje? Ele precisa focar mais na sua visão. Falando de produtor, né, Daniel, a gente vê a atividade leiteira, cara, se a gente pegar os históricos, né, evolução de preço, evolução de custo, a gente vê que custo ele evolui muito mais fortemente do que preço, e isso vem apertando naturalmente as margens do produtor. Então, o produtor precisa cada vez mais ser um empresário rural. Foi o tempo, talvez, lá na época do meu avô, né, que com 50 litros você criava uma família de 20 filhos, né? Então, hoje, cara, infelizmente, ou felizmente também, né? Eu acho que até felizmente, porque precisamos evoluir, né? Nós temos um potencial enorme no Brasil, em termos de produção de leite. O produtor precisa ser mais empresário, né? Ele precisa olhar para o seu negócio como negócio, né? Minha vaquinha mimosa é a que eu mais gosto, eu não vou vender, eu não vou descartar esse animal, e isso, infelizmente, a atividade leiteira não tolera, né? Eu costumo brincar que hoje a atividade leiteira você não toma decisão de sair. Muitas das vezes, quando você não é eficiente, você acaba sendo expulso da atividade, porque você não suporta e a atividade te joga para fora. Né? Então, não podemos deixar nesse ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é relacionamento interpessoal. Né? Nós precisamos entender que o fato de você ser dono de uma propriedade não significa, né, que você é responsável pelo resultado sozinho da sua propriedade. Ali envolve pessoas, do mesmo jeito que você tem os seus sonhos, as pessoas que estão ali também têm os seus respectivos sonhos, responsáveis por ajudar a alimentar e a construir esses sonhos. Né? Se a gente conseguir entender as expectativas das pessoas e elas se alinharem com as nossas expectativas dentro da fazenda, o resultado ele é simplesmente consequência. Porque quando a gente foca em só resultado e esquece que existem as pessoas, as coisas, infelizmente, elas podem acontecer, mas elas não são sustentáveis, porque não há do que qualquer ser humano, seja onde estiver, trabalhar insatisfeito. Ele vai estar ali porque ele precisa, mas na primeira oportunidade ele vai deixar de seguir, né? E o terceiro ponto, né, envolve um pouco a questão também de olhar como negócio, você segmentar o seu negócio, né? O que eu quero dizer com segmentar? Você conseguir, às vezes a gente chega na fazenda, né? E aí isso é válido tanto para o produtor quanto para o consultor. Às vezes o produtor visita uma fazenda X e ele vê que essa fazenda ela é mega eficiente. O que ele chega na fazenda? Ele quer mudar tudo de uma vez.
E, às vezes, quando você quer mudar tudo, chega no final, você não muda nada. Porque você não tem uma concentração de esforço. Então, se você segmenta a sua fazenda de uma maneira melhor, né, eu vou olhar para a minha recria, o que eu preciso fazer na minha recria especificamente para eu ter um resultado? O que eu preciso implementar na minha recria para eu ter um resultado? Beleza, vou focar aqui. Opa, está rodando legal, estou conseguindo... Ótimo, vamos para a próxima parte. Vamos agora olhar para a parte de alimentação animal. Como é que estão os meus processos de alimentação? Está sendo fornecido com a mistura adequada, na quantidade adequada, no momento adequado, etc. e tal? Tá legal. Então, beleza, estabeleci ali o processo, estabeleci a forma de acompanhamento daquilo ali, garanti que tá bom, vamos para o próximo. Porque senão, infelizmente, a gente quer fazer tudo e a gente não faz nada. E toda vez que o ser humano vai com muito... é aquela curva, é uma montanha-russa. Você vai, na hora que você vê que você não está chegando, você simplesmente desiste. E aí você volta a estaca zero. Então, para mim, esses são 3 pontos super importantes, entendeu? Perdão até, mas eu achei super legal, e essa questão que você falou de relação interpessoal e de foco, quer dizer que a gente está sempre precisando contar com a ajuda de outras pessoas também, né? E aí, como você trabalhou com vários consultores também, né, independentes aí, técnicos, como agrônomos ou tecnistas veterinários, o que você poderia dizer assim de características de bons consultores? Ou seja, o que você pode destacar de pessoas que você conviveu aí que tem sucesso? Ou seja, qual que é o perfil dessa pessoa para obter sucesso, na sua visão? Quando eu olho um consultor, Daniel, eu olho da seguinte forma, né? O consultor é aquele que contribui para o resultado do seu negócio, qual segmento for. Eu sou um consultor de nutrição. Eu tenho que ser um cara que vai agregar para esse produtor na área de nutrição. Isso é um fato. Agora, quando você fala de uma consultoria macro, né? Se eu falar de uma consultoria macro, que foi o que eu trabalhei dentro do projeto do campo, né? É realmente você conseguir, dentro de um processo de uma consultoria, trazer o produtor para essa visão de negócio, né? Porque a zona de conforto que existe por parte de muitos produtores é o seguinte: eu sei produzir leite, meu foco é produzir leite, o resto, conta, etc. e tal, fica com o consultor. Isso é uma forma que ela pode ser interessante, porque é um conforto para o produtor no primeiro momento, mas pode, num cenário de médio e longo prazo, por quê? Primeiro, o produtor ele vai ficar preso a essa consultoria, agora o consultor não está preso a ele. Então, quer dizer o seguinte: se ele sempre dependeu desse consultor, e em algum momento esse consultor pode mudar de cidade por uma série de questões, ou deixar de prestar uma consultoria, o que vai acontecer? Ele vai continuar produzindo bem, mas vai esquecer de olhar para a parte financeira, que é o mais importante, né? Não adianta eu ser um excelente, ter uma produtividade de 40, 45 litros, mas se eu não estiver botando dinheiro no bolso. O que faz a atividade dar retorno é dinheiro no bolso, né? Então, tem que ter esse cuidado como consultor em desenvolver esse produtor. Não, mas ele não... Como é que eu vou discutir custo com um produtor desse? Cara, não precisa discutir todos os... Vamos começar com o fluxo de caixa. Começa a controlar, que seja num papel de pão, sabe? Você ter, pelo menos, os grandes custos controlados, você já tem um avanço enorme na sua atividade, né? Então, ensine o produtor a ter esse tipo de controle. Agora eu sou um consultor focado, que aí eu acho que é uma forma diferente de ver, sabe, Daniel? Porque o consultor, que é o cara focado, ele está olhando, vamos imaginar, no segmento de nutrição, né? Ele está ali olhando os processos relacionados à nutrição. Sabemos, sim, que a nutrição é o principal custo da atividade leiteira, mas ele também tem como contribuir com o lado de eficiência, olhando o custo. Claro. Né? Esse cara ele vai olhar só a nutrição, mas
o responsável pela consultoria de nutrição, ele está responsável por 60% do custo aí, 60%, 70% do custo, dependendo do momento que a gente está, né? Então, assim, é muito alto o custo, né? Então, assim, cara, a minha percepção é, onde você estiver, se for no macro, ensinar o produtor a olhar para a sua atividade como profissional, e se for no micro, né, procurar ali trazer o máximo de resultado e gerar valor, né? Porque toda vez que você gera valor, as pessoas deixam de se preocupar exclusivamente com preço. Elas passam a enxergar você como alguém que está ali para contribuir com os resultados dela. E você acha que isso daí também vale quando a gente vai analisar bons vendedores? Você também tem, assim, como cliente, como gestor lá da central de compras, esse tipo de coisa, ou seja, todo mundo precisa comprar. Existe aí um profissional de grande importância que muitas das vezes é negligenciado, né? Talvez até pelo grande número ou despreparo de alguns, mas o papel do vendedor dentro da fazenda ou dentro de uma grande empresa também, igual você trabalhava, características que você acha que deveriam ser destacadas, deveriam ser mais bem trabalhadas desse profissional de venda? Perfeito. Quando a gente fala, eu sempre falava isso com as empresas, né? Eu falo assim, gente, o objetivo final de resultado para vocês é venda. Se você não vender, você não tem resultado. Você não paga suas contas, né? Então, assim, objetivo final sempre vai ser, cheguei na propriedade A, vender alguma coisa. Agora, nós precisamos avaliar o seguinte, o que é mais fácil? Você vender ou você preservar uma venda? Né? Às vezes você vender, você vende. Agora, mais importante do que vender uma vez é vender todas as vezes. Né? E como você estabelecer com esse produtor um relacionamento de venda permanente? É construindo relacionamento. Né? Então, às vezes, o que é super importante na minha visão, Daniel? Eu vou visitar o Daniel. Daniel é um produtor. Como que é o perfil do Daniel? Daniel é um cara que gosta de conversar, é um cara que é paciente, que é tranquilo, que é receptivo, ou Daniel é um cara subjetivo? Porque, de acordo com o seu público, você vai ter que ter uma abordagem. Porque o que acontece? Às vezes o produtor é extremamente objetivo. E se poder fazer um interrogatório com o cara vai falar assim, putz grila, cara, esse cara tá tomando meu tempo. Então, o cara, ao invés de querer comprar, ele tá fechando o coração. Então, se você sabe que o cara é objetivo, chegue, fala, conhece a fazenda, obviamente, e fala para que você está lá. Apresenta o seu produto, se é algo que encaixa para ele ou se não encaixa, entendeu? Ele vai te dar nessa conversa. Agora, não fique com muitos rodeios. Ao contrário, e aí talvez é um perfil que a grande maioria, né? Os produtores gostam, sim, de receber as pessoas que agreguem valor. Então, muito cuidado. Se você for lá para ser mais uma cara, isso não agrega valor. Agora, você entender a dor daquele produtor, que é diferente em cada lugar, e você propor uma solução com aquilo que você tem para e, sobretudo, acompanhar, isso é fundamental para você preservar uma venda. Porque quem vende e não acompanha, e não dá o suporte, etc. e tal, você não vai conseguir renovar esse resultado. E outro, aquilo que você assumir de compromisso, cumpra. Você não é obrigado a assumir nenhum compromisso, mas assumir, porque o produtor, ele é emocional. Se você não cumprir o que você combinou com ele, você pode vir mais barato, você pode vir, mas você perdeu a credibilidade. E as pessoas não estão se relacionando com o produto, elas estão se relacionando com pessoas. E aí você tem que se preocupar com o seu nome. Né? Se você é vendedor, se preocupe com o seu nome. Porque o que vai abrir ou vai fechar portas é a sua credibilidade perante as pessoas. Né? Então, para mim, basicamente seria isso. Entendeu, Daniel? Bem legal, Diogo.
Cara, acho que tiveram várias dicas e recados aí super legais e bastante úteis aí para todo mundo que está nos assistindo. A gente está chegando ao final aqui. Eu queria saber se você quer deixar mais alguma outra mensagem. Se quiser, fica à vontade aí também. Beleza. Queria passar de mensagem, Daniel, e a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Que procure estar feliz, né? Independente de onde você estiver, se você é produtor de leite, se você é consultor, se você é vendedor ou qualquer profissão, procure estar feliz naquilo que você faz, né? Porque não tem coisa melhor você levantar da sua cama e falar assim, vou para mais um dia de desafios, né? Porque quando você levanta da cama já falando assim, putz, vou ter que trabalhar, repense aonde você está, se você está fazendo a coisa certa. Porque resultado, é o que eu falei, ele é fruto e é consequência de você estar feliz no que você faz. Porque você vai se doar mais, você vai ter melhores resultados, você vai ter mais produtividade. Se você já levanta como um derrotado, a probabilidade de você ter resultado é muito pequena, tá? Então, isso para mim é uma mensagem que eu passaria para qualquer pessoa, né? E também, Daniel, queria deixar aqui, cara, tenho feito, né, agora recentemente, um dos meus propósitos, né, como profissional, é trazer algum retorno para a sociedade e tenho utilizado as mídias digitais aí para poder trazer um pouco de retorno para as pessoas sobre o que eu acredito, né, sobre temas que relacionam com pessoas, mas também temas que se relacionam com propriedades, né, que é o meu segmento. Então, queria deixar aqui meu contato, né, diogo.moura.oliveira no Instagram, que é onde que eu estou utilizando como principal fonte de comunicação aí com as pessoas. Possam seguir lá também e colaborar e trazer temas, porque o propósito ele é nobre, né? A gente trazer retorno para a sociedade, eu acho que é um dever que nós temos como profissionais, que é um pouco do que o Daniel também está fazendo aqui, de uma maneira através do YouTube, né? Então, parabéns pelo trabalho aí, pelo propósito, viu, Daniel? Muito legal. Obrigadão, Diogo. Sigam lá, pessoal. Acho que tem muita dica bacana do Diogo lá no dia a dia mesmo. E agradeço mais uma vez imensamente a você, Diogo, por participar, por contribuir com a gente aqui, com toda a nossa equipe. E para você que está assistindo a gente aí, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.